posso também depois. Glória a Deus. Aleluia, gente. Muito bom, queridos. Diferentemente do que normalmente o Senhor fala comigo, essa palavra, ela veio através de uma canção. E como eu não sou músico nem nada nesse sentido, eu até teria altas dificuldades de participar de um ministério de louvor, porque eu sou extremamente desafinado, eu não sei tocar nada, gente, eu sei mal e mal tocar a campainha. Então, quando Deus colocou essa canção no meu coração, uma música que eu já não escutava há muito tempo, e é uma banda que não é brasileira, é uma banda americana, é uma canção em inglês, e eu fiquei com aquela canção na minha cabeça e tentando entender, né? Será que é só porque eu estou lembrando disso, ou é porque efetivamente existe alguma coisa que Deus quer falar comigo, e o Espírito veio e confirmou, Carlos, eu estou começando a falar com você, e é claro que eu tive que traduzir a ideia que começou em inglês, né, para o português, e num primeiro momento foi assim um desafio de ir entendendo, né, com paciência, porque às vezes a gente quer que Deus fale tudo de uma vez, revele tudo de uma vez, eu já quero passar tudo a limpo, Senhor. Mas nem sempre as coisas acontecem assim, foi um processo na qual ele foi conversando comigo, e a primeira coisa que ele deu foi o tema, e eu não tinha nem o texto para essa palavra, gente. Então, normalmente Deus dá um texto, e a partir desse texto você começa a fluir, né? Quando Deus dá um tema, você precisa compreender qual é o texto, qual é a palavra que vai corroborar com isso, que vai identificar aquilo que Deus está querendo transmitir. Então, eu te peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que traçar aqui uma linha de raciocínio para a gente compreender aquilo que o Espírito está revelando para nós, que é algo muito importante. Amém? Então, o título da nossa mensagem é Enquanto Você Dormia. Então, pode parecer um título curioso, né? Um título assim de highlight, né? Alguma coisa que você quer que apareça, mas na verdade essa é exatamente como seria a tradução dessa canção do inglês para o português. E a partir daí eu fiquei pensativo, né? Falei, Senhor, o Senhor está falando de dormir, né? Enquanto você dormia, o que a tua palavra fala sobre isso? Eu fui, claro, pesquisar, né, fui ler a Bíblia, pegar alguns textos, e aí, por exemplo, tem um texto lá de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, já está falando aqui, nos finalmente do livro de Daniel, então, nesse momento aqui, Deus está trazendo uma revelação para ele a respeito de coisas que iriam acontecer lá na frente, era um momento profético mesmo, eram coisas que iam acontecer muito à frente de Daniel, e que não era para o tempo dele, e ele falava lá que nos últimos dias, né, aqueles que dormem ressuscitariam. Então, na Bíblia está literalmente assim, os que dormem vão ressuscitar. E aí eu fui pegar esse texto no original, né? O que será que quer dizer esse dormir aqui? Eu encontrei essa palavra que está em hebraico, ok? Porque nós estamos falando aqui do Velho Testamento, é uma palavra que estava em hebraico, então eu peguei essa palavra, fui estudar o que seria exatamente na raiz que essa palavra queria trazer, e eu entendi, claro, que Deus estava falando aqui desses que dormem, que seriam ressuscitados, Deus estava falando que tinham pessoas mortas. Então, essas pessoas que estavam mortas viriam a ressuscitar. Porém, na Bíblia, você vai ver traduzido em vez de mortos, mas como aqueles que dormem. Eu falei, caramba, é dormir, né? Eu fui pegar um outro texto, ainda no Antigo Testamento também, que está lá em 1 Reis 19:5, que é um texto que fala de Elias, não sei se você se lembra dessa história, né? Elias teve um momento de uma grande vitória contra os profetas de Baal e passaram a espada todos eles, todos aqueles, né, hereges, todos aqueles demônios que tinham se levantado, e por conta de uma palavra da rainha Jezabel, ele acaba fugindo, e teve esse momento em que ele deita-se debaixo de uma planta, e ele tem um momento de dormir. Então, exatamente nesse 1 Reis 19:5, a gente está vendo aí um momento em que Elias deita-se para dormir. Então, a Bíblia traduzida para nós, do hebraico para o português, estaria aí escrito na sua Bíblia, como na minha, dormir, o mesmo dormir. E quando eu peguei essa palavra no original, qual não foi minha surpresa? Que era a mesma palavra dos mortos, né? A mesma palavra usada em Daniel 12:2. Talvez a palavra que estava falando para mortos que vão ressuscitar era a mesma palavra que estava sendo usada para Elias, que estava descansando. Eu falei, Senhor, estou com dificuldade de entender o que é esse dormir aqui. E aí ele falou para mim assim, não é nenhuma dessas duas. Eu falei, só para facilitar, né? E aí, então, ele me deu o texto. Então, esse texto que nós vamos falar está no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 56,
e no versículo 10. Isaías 56, 10. E essa palavra que está na Bíblia diz o seguinte: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não pode ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Ok. E aí Deus falou, é esse dormir que eu quero falar com você. É esse dormir que gerou o título dessa mensagem, que é Enquanto Você Dormia. Eu queria dar uma explicação rápida aqui sobre o atalaia. Não é peculiar dos nossos tempos isso, ok? Principalmente na civilização ocidental, mas na antiguidade, quando você tinha umas cidades fortificadas, seja ela através de um muro de pedras, seja através de um cercado de madeira, não importa, normalmente se colocavam torres, ok? Essas torres, por serem mais altas que as demais localizações geográficas onde a cidade estava implantada, era um lugar onde você conseguia enxergar uma ameaça que pudesse estar se aproximando com uma certa distância, ou seja, você conseguia antecipar um levante do inimigo antes dele chegar até aquela cidade. E é claro que Deus usou essa palavra para falar através do profeta Isaías, e especificamente falando sobre os atalaias que eram cegos e que gostavam de dormir, e Deus não estava falando dos atalaias, mesmo dos sentinelas que guardavam as cidades, né, seja Jerusalém ou outras cidades de Israel. Ele não estava falando das torres físicas, mas ele estava falando de algo espiritual, que era muito mais grave. Amém? Você tem um sentinela que está dormindo no seu posto, é um perigo. Mas é muito pior você ter pessoas que são levantadas para serem o alerta contra o levante do adversário espiritual, do diabo, e essas pessoas estarem dormindo. E essa palavra, gente, dormir aqui, é diferente no original, tá, do hebraico, daquela que está em Daniel e daquela que está em Primeira Reis. Essa palavra quer dizer literalmente estar sonolento, estar sem prestar atenção. Então, nós vemos aqui nesse texto de Isaías, eu vou dar isso como uma introdução para a gente poder compreender melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco, mas Deus estava indignado, né? E como muitas vezes você vai lendo no Antigo Testamento, momentos onde o povo de Israel se desviou da vontade de Deus, foi desobediente. Deus tinha dado muitas instruções para eles entrarem na Terra Prometida, e que eles entram na Terra Prometida e eles se misturam com aqueles povos, eles começam a adorar aqueles deuses, e por conta disso eles começam a trazer certas culturas que eram contrárias à palavra de Deus para dentro das suas casas, para dentro das suas famílias, e nós vemos aí, na verdade, quando Deus está falando que os atalaias são cegos, eles estão dormindo, a gente está falando efetivamente de que a justiça, o governo, o sacerdócio que estava sendo executado por aquelas pessoas naquele tempo, estava completamente absorto, estava sonolento, estava desligado da presença de Deus. Gente, existe um risco enorme enquanto nós vamos nos desligando da presença de Deus. Se você analisar a Bíblia, desde o começo, existe um desejo no coração de Deus de se relacionar com a sua criação. Eu vejo isso como algo tão tremendo, Deus que é completo em si mesmo, Deus que não precisa de nada, Deus que não precisa de ninguém, e ele cria tudo isso, né, toda a sua criação, e ele deseja se relacionar com essa criação, e ele tem prazer em se relacionar com essa criação. E eu vou dar alguns exemplos que Deus vai traçando logo no início, só para a gente não alongar demais na introdução, né, eu não quero vir aqui tirar e extrair o máximo possível, mas te dar um exemplo que fique palpável com relação a esse desejo de Deus da proximidade com a sua criação. Então, começa desde o Jardim do Éden, você vê Deus se relacionando com Adão e com Eva, Deus fala que passa ali na viração do dia para ver como é que eles estavam evoluindo dentro do jardim, como é que estava sendo dar nomes aos animais, enfim, como é que eles estavam administrando aquele lugar que Deus havia dado a eles. Mas a gente vê o pecado entrar, né? Adão e Eva
foram rebeldes, eles resistiram àquilo que Deus tinha dado como instrução para eles, e o pecado deles foi a rebelião, ok? Por causa desse pecado, o mundo foi transformado, a Bíblia fala que a natureza foi transformada, porque começou a existir cardos e abrolhos, então fala do aparecimento de espinhos na natureza que não existia, enfim, a natureza foi alterada, o homem se tornou mortal, o pecado entrou, e aí a gente já sabe que o desastre foi instalado. Porém, ainda assim, Deus continuou trabalhando com pessoas ao longo da história para trazer essas pessoas para próximo dele. Então, a gente pode retratar aí através do primeiro exemplo que eu queria dar para vocês, que é o de Noé, por exemplo. Noé foi um cara que, no seu tempo, deve ter sido analisado e ter tido como sido um louco. Você imagina aquele tempo onde havia se multiplicado a perversidade sobre a terra, então o homem estava completamente perdido porque estava distante de Deus, e por conta daquele multiplicar daquela perversidade, Deus olha para aquilo e fala, como é que pode isso, né? A minha criação está desse jeito, o negócio estava deteriorado, gente. Sabe, os níveis de moralidade já tinham deteriorado, era homicídios, era tudo de coisa ruim, e Deus levantou um cara no meio desse processo e falou com ele. Foi esse cara que construiu uma arca que não levou alguns dias, nem alguns meses, mas muitas décadas para ficar pronta. Você imagina esse cara construindo um barco no lugar seco, ok? E as pessoas olhando para aquilo e falando, esse cara é louco, está construindo um barco para quê? Para que ele está fazendo essa arca? Mas acontece que Deus falou com Noé. E Noé não estava dormindo. Noé não estava dormindo. Mais para frente, nós vemos Deus conversando com Abrão, que depois vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão, como nós conhecemos, não é verdade? Então, Deus traz uma revelação para Abrão, chama ele para próximo e fala, Abraão, ou Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu quero te estabelecer. Então, nós entendemos que Abraão recebeu aquela palavra da parte de Deus, sendo ele um pagão, gente, vivia num mundo pagão. Ele vivia no meio de um lugar que tinha adoração a muitos deuses, mas ele escutou a voz de Deus e ele creu, ele obedeceu a sua instrução e Deus fez algo tremendo através da vida dele. Então, nós vemos que Deus falou com Abraão e Abraão obedeceu aquilo, ele se sujeitou, se submeteu àquela direção de Deus, porque Abraão não estava dormindo. Depois nós vemos o filho de Abraão, Isaque. Isaac tem uma situação muito curiosa que ele passa na gravidez de Rebeca, e ela está grávida de gêmeos, né? São dois meninos que estão ali dentro do ventre, eles estão numa luta, porque um quer sair antes do que o outro, por conta da primogenitura. Para nós hoje pode não fazer muito sentido, porque culturalmente, para nós, não é normal nós falarmos sobre isso, mas naquele tempo a primogenitura era algo muito especial. Não era apenas o primogênito, né, que receberia as bênçãos dobradas do seu pai, ou seja, todos os recursos que o seu pai tinha, o dobro seria para um irmão e o restante para os outros. Mas não apenas tratando-se de coisas materiais ou de riquezas físicas, mas a bênção espiritual também era dobrada. Então, havia essa luta ali dentro do ventre de Rebeca e Isaac fica perplexo, sem entender o que era aquilo, e aí Deus vem e fala com Isaac e revela para ele o que está acontecendo lá dentro, que eram duas nações que estavam em combate para exercer o direito da primogenitura. Então, Deus trouxe uma revelação para Isaac, Deus falou com Isaac, porque Isaac não estava dormindo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Continuando, depois de Isaac, vem Jacó. Jacó não era o primogênito, mas ele, num primeiro momento, ele usurpou a primogenitura do seu irmão, enganando o seu pai com a ajuda da sua mãe. Depois você pode ler essa história se você não conhece. E então Jacó, o contencioso, o cara problemático, começa aí a sua carreira, criando uma série de confusões, né, que resultaram em problemas para si próprio. Mas um dia, gente, Jacó tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus muda o nome dele, porque Deus estava dando a identidade que estava no coração de Deus, que não era aquela identidade que Jacó carregava. E ali o seu nome é transformado para Israel.
Então Deus falou com Israel, e Israel foi abençoado e entendeu o seu propósito, porque ele não estava dormindo. E a gente pode seguir, eu vou dar somente mais um exemplo para a gente não estressar demais o assunto, mas quando nós chegamos no livro de Êxodo, nós vemos a pessoa de Moisés. Moisés, um hebreu que foi tirado das águas, foi criado, educado dentro do palácio de Faraó, tendo todo aquele glamour, tendo todo aquele poder, tendo toda aquela riqueza. Ele acaba tentando exercer, né, justiça através da força do seu braço, cria toda aquela situação, ele mata o egípcio, tem que fugir. Deus trata ele durante esses 40 anos que ele fica fora, que ele vai pastorear ovelhas, vai pastorear animais, gente. Até o momento em que Deus se apresenta. Você vai se lembrar bem, porque são aqueles clássicos da Bíblia, né? Se apresenta na sarça ardente. E Deus fala com Moisés a respeito de um propósito que tinha para ele, de libertar o povo. E Moisés consegue cumprir esse propósito, porque quando Deus fala com ele, Moisés não estava dormindo. Eu estou batendo muito nessa tecla, gente, porque isso é algo que Deus está falando muito forte nesses dias conosco, e principalmente com a sua igreja. Essas pessoas e os heróis da fé que nós vemos na Bíblia, os profetas e aqueles que se levantaram para cumprir um propósito de Deus e tiveram sucesso naquilo que fizeram, e os seus nomes estão gravados por causa de uma honra que Deus colocou sobre a vida deles. Essas pessoas não estavam dormindo quando Deus estava falando. Então, gente, existe um risco muito grande quando nós estamos desapercebidos, quando nós estamos absortos daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. Esse é um alerta que o Espírito está nos dando hoje, um alerta importante, porque quando nós estamos insensíveis àquilo que Deus está movimentando nos céus para se realizar na terra, nós estamos nos distanciando não apenas do nosso propósito, mas do lugar que Deus estabeleceu que nós estivéssemos colocados. Amém? A palavra de hoje tem tudo a ver com quanto você está interessado naquilo que Deus está falando. Eu vou trazer para vocês 3 tópicos que vão ilustrar um pouco disso que a gente está falando. Isso foi só uma introdução e que vai nos ajudar a compreender qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa atitude diante desse tempo. Amém? Primeiro item, o primeiro tópico que eu quero conversar com vocês é sobre: enquanto Israel dormia, Deus deu vitória sobre os filisteus. Enquanto Israel dormia, Deus deu vitória sobre os filisteus. Esse texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, nos versículos 6 a 7, e esse texto diz o seguinte: porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Eu falei para vocês na nossa introdução que houveram muitos momentos onde Israel se desviou da presença de Deus, se desviou das direções de Deus, se desviou da lei que Deus tinha estabelecido. E, novamente, aqui nesse momento que nós estamos vendo aqui no texto de Samuel, nós temos aqui um povo que estava adorando outros deuses, deuses estranhos, deuses dos pagãos, e estava se desviando de Deus. Até então, só para você entender um pouquinho de contexto, tá? Quando o povo entra na Terra Prometida, sob a liderança de Josué, eles vêm conquistando uma série de territórios, ok? Até que Josué morre. A partir daí, como tudo que Deus tinha estabelecido, eles não tinham conseguido realizar, ou seja, faltaram algumas coisas a serem conquistadas, a verdade é que o povo hebreu ficou misturado com uma série de povos que existiam ali naquelas cidades, tá bom? Só para você entender um pouquinho de contexto. E por conta dessa mistura, gente, o povo hebreu acabou
permitindo que aquela cultura, que aquelas adorações a deuses estranhos, adorações a demônios, acabassem entrando no meio deles, e eles foram se desviando da presença de Deus muitas vezes. E toda vez que eles se desviavam da presença de Deus, os inimigos deles tinham vitória sobre eles. Quando eles estavam caminhando em obediência, eles tinham vitória sobre os inimigos. Mas quando eles se desviavam, os inimigos tinham vitória sobre eles. E aí Deus levantou durante um período os juízes, que você vai ler na sua Bíblia, tem o livro de Juízes. O que é isso? São pessoas que Deus levantou ao longo daquela história para que pudessem trazer libertação para Israel de todas dos seus inimigos que se levantaram por conta da desobediência deles. Então é claro que nesse processo dessas libertações eles tinham que quebrantar o coração, tinham que entender que eles estavam pecando, e a partir daí Deus vinha e trabalhava e dava vitória. Samuel, gente, que é esse que nós estamos lendo aqui, Samuel ele trazia duas coisas sobre a sua vida. Um, ele era sacerdote. Dois, ele era juiz. E ele foi o último dos juízes que nós vemos na Bíblia. E nós estamos aqui, então, falando nesse contexto de um tempo onde o povo começou de novo a adorar deuses estranhos, começou de novo a se afastar de Deus. Então, os filisteus vieram e tiveram uma grande vitória sobre Israel. E não apenas isso, gente, mas até a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança, que ficava ali no tabernáculo? A Arca da Aliança foi capturada por eles. E então Deus levanta Samuel para que haja um grande livramento da parte dele com relação àquele ataque dos filisteus. A primeira coisa que Deus faz, gente, é aterrorizar o inimigo. Deus não levantou um exército em Israel poderoso, de modo que os filisteus olhassem para eles e falassem, meu Deus, olha esse exército. Não! A primeira coisa que Deus fez foi mostrar o seu poder sobrenatural, que não depende da força humana. E você lê lá em 1 Samuel, no capítulo 5, nos versículos 6 e 7, que diz assim, porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, que é uma cidade, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Então Deus começa a mostrar o seu poder ali, porque eles colocam a arca junto no templo onde estava a estátua de Dagon, que era o Deus deles. E no primeiro momento, quando eles entram no templo, a estátua de Dagon está caída, prostrada diante da arca, gente. E eles ficam impactados com aquilo, mas eles vão lá e levantam de novo a estátua de Dagon. E depois, quando eles voltam de novo, eles veem que a estátua está caída e está quebrada. Ela se despedaçou diante da arca de Deus. E isso é só um dos sinais que Deus fez naquele tempo. Então, Deus começou a aterrorizar os filisteus tão poderosamente que eles devolveram a arca. Então, leva a arca de volta para eles. Leva a arca de volta para eles, porque a mão de Deus é pesada sobre nós. Mas aí vem um momento onde, então, Samuel vem ao povo e fala, olha, vocês estão pecando, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. E aí o povo todo entende que estavam fora da vontade de Deus, eles se arrependem, e a Bíblia fala que o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo e colocou em pânico todo o exército inimigo e deu uma vitória sobrenatural para Israel, livrando eles das mãos dos filisteus. Amém? Esse é um texto bastante conhecido, até porque tem uma frase que a gente extrai desse momento, na hora que Deus dá a vitória, que Samuel vai lá e coloca uma pedra entre Mispá e Sem, e ele declara, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, pondere comigo, mesmo Israel vendo todo o agir, todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus havia livrado eles dos filisteus, assim que eles entram num período de paz, após esse momento dessa batalha e de vitória contra os filisteus, eles chegam para Samuel e falam, Samuel, a gente quer um rei para reinar sobre nós. Todas as nações à nossa volta têm reis, nós queremos um rei também. E essa é a palavra que eu dei para vocês no começo, é Deus falando com Samuel, né, e dizendo assim, Samuel, eles não estão rejeitando você como sacerdote, como juiz, como alguém que eu levantei aqui. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine
sobre eles. Então, eles estavam completamente absortos do que era a presença de Deus na vida deles, do que era o reino de Deus sobre a vida deles, o que era o reinar de Deus. E, gente, Israel entrou para a história como uma nação que não havia um lugar para Deus reinar. Israel entrou para a história como uma nação onde Deus não podia reinar. Segundo tópico, gente, vamos andar um pouquinho na frente da história e agora eu quero falar com vocês sobre enquanto Jerusalém dormia, Deus deu vitória sobre a morte. Enquanto Jerusalém dormia, Deus deu a vitória sobre a morte. Em João capítulo 1, nos versículos 9 a 11, diz assim: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Gente, nós já estamos aqui muitos séculos lá na frente, ok? Então nós estamos falando aqui do tempo do nascimento de Jesus, do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador. E novamente, você pode olhar historicamente qual era a situação que os judeus estavam passando naquele tempo. De novo, eles estavam dominados, só para a gente lembrar um pouquinho da história aqui, tá? O general Pompeu, o general romano, ele, a comando de César, né, o imperador, ele foi conquistando uma série de territórios até que ele chegou na região da Judéia, ok? Que era o Israel, que era o lugar onde os judeus estavam naquele tempo, e conquistou aquele lugar e subjugou Israel, subjugou os judeus ao domínio de Roma. Novamente eles estavam sob o domínio dos seus adversários, dos seus inimigos, tendo que ser humilhados, tinham que pagar impostos. Enfim, imagine que para eles era algo muito mais terrível, porque eles tinham um entendimento de que o lugar onde eles estavam era o lugar que Deus tinha dado para eles. É diferente da gente falar, por exemplo, de uma nação que invadisse o Brasil, né? Porque nós somos brasileiros, nós nascemos no Brasil, é claro que nós iríamos lutar pela nossa nação para que ela não ficasse subjugada. Mas o sentimento que nós teríamos de patriotismo não tem nada a ver comparado àquele de Israel, porque o sentimento de Israel era muito mais forte, porquanto eles sabiam que aquela terra Deus havia dado para eles. Então, eles estariam humilhados de novo diante daquela circunstância, mexia muito com eles. Mas havia muito mais coisas envolvidas e muito mais problemas do que apenas o governo de Roma, de apenas eles estarem subjugados por conta, né, dos romanos. Não sei se você notou na sua Bíblia, entre o livro de Malaquias, né, e o Novo Testamento, existe um hiato, um espaço de tempo na qual Deus não levantou mais ninguém, não falou mais com o seu povo. Nós chamamos esse tempo de o silêncio profético. É um período de aproximadamente 400 anos, onde Deus havia levantado o último profeta, e aí então vem João Batista, que é o profeta do Novo Testamento. Amém? Estou dando um global aqui para a gente poder compreender. Durante esse período de 400 anos que Deus não falou com o seu povo, gente, o fato de Deus não falar com a gente é algo extremamente terrível, porque nós começamos a perder o norte que nos guia. Então, o dia que Deus parar de falar com você, é claro que ele não vai fazer isso, mas o dia que, hipoteticamente, Deus parasse de falar com você, você perderia completamente a direção e o caminho correto para a sua vida. Amém? Deus não para de falar conosco, nós é que paramos de ouvir a ele. Amém? Então havia esse problema de que Deus parou de falar com o povo e aquele povo, gente, começou a se desviar. E havia algo ainda mais terrível do que o domínio dos romanos. Não sei se vocês ouviram falar, claro, do Império Grego. O Império Grego, através de Alexandre o Grande, fez muitas conquistas também. Mas eles tinham uma particularidade, gente, que era altamente demoníaca, que chama-se a helenização. O que é isso, gente?
A helenização é o processo pela qual eu conquisto uma nação e eu venho embutir a minha cultura sobre aquela nação, de modo que a cultura existente daquele povo vai sendo sufocada até morrer. Isso não era imposto por violência, gente, era algo sedutor. A cultura grega, gente, era uma cultura altamente antropocêntrica. O que quer dizer isso? O homem é o centro de tudo. Nós sabemos que o reino de Deus é teocêntrico. Deus é o centro de tudo. Mas a cultura grega, ela vinha influenciar nesse sentido que o homem é o início e o fim. O homem é que pode tudo. A cultura era o homem no centro. E isso, gente, atrai uma série de coisas à sua volta. Porque como o homem é pecador e o seu coração é corrompido, então imagine todo tipo de coisa horrível, né? Todo tipo de carnalidade, todo tipo de coisa horrível efetivamente estava entrando através do processo de helenização. Então, você imagina um povo que estava 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, vem o processo de helenização, que é incutir práticas licenciosas, práticas pecaminosas através de uma cultura altamente sedutora, diga-se de passagem, tá, gente? Não se engane, aquilo que o diabo estabelece é uma coisa horrível, horrenda, ruim, mas é altamente sedutor. Afinal, eu falo para as pessoas, né? Inclusive, falo isso no encontro. Se pecado fosse uma coisa terrível, ninguém cometia. A verdade é que o pecado é sedutor e é por isso que a gente cai. Amém? Então, imagine toda essa situação e esse povo completamente perdido. Tudo o que eles queriam era se livrar dos romanos. Eles estavam aguardando o Messias. Eles estavam aguardando um rei. Mas o que eles estavam desejando era alguém que, no fundo, libertasse eles do domínio dos romanos e de todos os seus inimigos e estabelecesse Israel como uma nação pungente e que fosse suficiente em si mesma. O desejo deles não era encontrar com Deus, o desejo deles era serem libertos. Amém? Eles queriam liberdade daquela opressão. Lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 54 a 57, diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. E todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Gente, não estava nascendo apenas o Messias ali em Jerusalém. Claro, ele não nasceu lá, mas entenda como sendo o centro ali de tudo que era o mundo judeu, né? Jerusalém. Então Jesus, inclusive, nos seus últimos dias, ele entrou em Jerusalém, porque ele entrou como rei ali, profeticamente. Então você imagina que ele chegou não apenas como Messias, mas, gente, era o próprio Deus encarnado. Era o próprio Criador encarnado. E ele entrou no meio daquele povo. E ele libertou os cativos. E ele apregoou o ano aceitável do Senhor. Ele curou enfermos. Ele alimentou multidões. Ele amou os perdidos, gente. Ele se entregou pela vida daquelas pessoas que estavam ali. Mas ele foi traído. Foi traído com um beijo por um dos seus próximos. Foi julgado e condenado por um crime que ele não cometeu. Foi trocado por um bandido, por um criminoso. Foi crucificado. Ele morreu numa cruz. E não apenas para salvar aquelas pessoas, não apenas para salvar os judeus, mas para salvar toda a humanidade. O grande problema, gente, é que aquelas pessoas estavam dormindo. E Jerusalém entrou para a história como uma cidade onde não havia lugar para Deus reinar.
Jerusalém entrou para a história como uma cidade onde não havia um lugar para Deus reinar. E então chegamos nesse tópico, que é o último, que é: enquanto você dormia, Jesus voltou. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pese comigo isso. Muito antes de Jesus nascer, havia uma palavra profética a respeito da sua vinda. Existem várias profecias messiânicas no Antigo Testamento, mas eu quero falar apenas de duas nessa noite. Quero falar primeiro do profeta Isaías, que profetizou que uma virgem daria luz ao Filho de Deus. Mais ou menos no mesmo período, a gente tem o profeta Miqueias, que profetizou que o libertador, que o Messias viria da cidade de Belém. Essas profecias, gente, aconteceram aproximadamente, tá, para arredondar números, por volta de 700 anos antes de Cristo. 7 séculos antes de Cristo nascer, Deus já havia, através da boca dos seus profetas, revelado a todos que estavam ali para ouvir: vai vir o Messias. E ele deu sinais de como seria essa vinda, mas ele não deu a data. A gente vê, né, Deus falando que ele nasceria da Virgem, que ele viria como um menino, ou seja, ele vai nascer como um bebê e vai se desenvolver, ou seja, ele vai vir encarnado. Ele vai vir da cidade de Belém, que ninguém vai dar muito valor por isso, mas está lá, vai vir de lá. Fala que sobre os seus ombros está a autoridade, o poder, ele é Deus forte, Pai da eternidade. Existe uma série de palavras que foram dadas 700 anos antes de Jesus nascer. E 700 anos depois, quando Jesus nasce, essas pessoas estão absortas, estão desligadas, desconexas daquilo que Deus havia revelado, e estando diante dele, não conseguiu discernir. Por isso que a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas quando nós falamos desse texto de Tessalonicenses, nós estamos falando do encontro da igreja com Cristo. Nós estamos falando da ressurreição daqueles que se entregaram ao Senhor, daqueles que amaram a Cristo, daqueles que serviram a Cristo, mas já morreram e vão ser ressuscitados nesse último dia. E aqueles que estiverem vivos aqui vão ser arrebatados, que é por isso que, não sei se você sabia o que é essa palavra arrebatado, é literalmente essas pessoas, né, ou talvez nós, se Deus nos permitir chegar a esse dia, que seremos tomados em vida para um encontro nos céus, nos ares com ele. Isso não é ainda a vinda dele. Entenda que o processo do retorno de Cristo tem duas etapas. A primeira etapa, ele vem levar a sua igreja. E a segunda etapa é quando ele vem para vencer o adversário. Ele vem para colocar literalmente os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para colocar a besta e o falso profeta no lago de fogo. Ele vem para prender Satanás. Ele vem para reinar. Quando você lê lá no livro de Apocalipse, o período do milênio, o que é isso? O milênio é um período onde Cristo Jesus vai reinar sobre todas as nações, de Jerusalém para o mundo. O governo de Deus sobre a terra. A Bíblia fala em Lucas 17, 26 e 27 o seguinte: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e os consumiu a todos. Entenda o que esse texto quer nos falar. A gente falou de Noé lá no comecinho da introdução, lembra? O mundo estava completamente perdido.
tudo de coisa ruim acontecendo, a perversidade, a malignidade comendo solta. Deus levanta um homem e uma família para ser resgatada desse lugar, desse mundo, e começar um novo tempo. A Bíblia está falando que os últimos dias, quando Cristo vai voltar, são dias parecidos com o de Noé, onde as pessoas estão, como diz aqui, né, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estão vivendo as suas vidas, estão conquistando os seus objetivos, estão lutando pelas suas carreiras, estão almejando bens e almejando coisas. E, gente, eu falo com muita ponderação e com muito cuidado isso, porque não é pecado nós queremos evoluir, queremos crescer na nossa vida, não tem nada de errado e a gente querer ser abençoado da parte de Deus. O problema é quando a motivação do nosso coração nos coloca numa rota onde a bênção é mais do que o abençoador. E a gente tem o problema de que a humanidade, como um todo, ela está diante de Deus, e não apenas isso, gente. Eu tenho notado no meu espírito, e na verdade nem precisava ser algo tão assim, não precisava nem tanto o Espírito Santo falar, porque é só você abrir a sua internet, você ler os jornais, você olhar na TV, e nós estamos vendo uma humanidade cada vez mais se distanciando de Deus. Nós estamos cada vez mais vendo uma humanidade que não deseja a Deus, que não precisa de Deus. E vai ser assim nos últimos dias, quando o Senhor voltar. As pessoas vão estar dormindo, sonhando com as suas conquistas. Ou como está escrito lá em 2 Timóteo 3,4, que diz assim: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa palavra deleites, gente, no original, no grego, se a gente for puxar o pé da letra, literalmente alguém que deseja o prazer. É alguém que busca o prazer. É alguém que vive para ter prazer. E a Bíblia fala que estes estão distantes de Deus, porque estão em busca de saciar o seu interior e de não buscar a Deus. Amém? Eu vejo de uma maneira bastante crítica isso, a humanidade. A humanidade está dormindo, a humanidade está sonolenta diante da manifestação de Deus. Mas, quando algo terrível acontece, muitos questionam a ele. Então, basta haver um terremoto e muitas pessoas morrem, tufões, furacões. Não precisamos falar de eventos naturais tão grandes. Uma criança é baleada, né? Uma idosa é violentada, uma pessoa é queimada num ponto de ônibus, coisas horríveis que a gente já leu, né, e já viu em notícias. Quando acontecem essas coisas terríveis, as pessoas perguntam: aonde está Deus? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? E as pessoas transferem, então, isso para Deus, como quem diz assim: é sua obrigação, Deus, vir aqui resolver o nosso problema. É sua obrigação, Deus, estar nos servindo. E eu não sei se você entende o que eu quero dizer. A humanidade não quer um Deus para reinar sobre ela, mas ela quer um Deus que a sirva. E eu não sei se você consegue discernir que nós como humanidade, não falando nós como igreja, ok? Nós como humanidade, nós caímos na contaminação da vaidade de Lúcifer. Não sei se você sabia, mas a Bíblia relata que o diabo, houve um momento ali na sua existência, depois que ele foi criado, em que ele quis ser mais do que Deus. E ele quis ser adorado como Deus. Só que ele não é Deus. E essa vontade dele, que a gente pode, eu até chamo aqui de lucifercêntrica, ok? Imagine que quando Deus criou os céus e ali estavam os anjos de Deus e Lúcifer estava lá também, como um adorador de Deus, era um momento onde todo mundo na criação ali, todos os anjos entendiam que era um reino teocêntrico, ou seja, Deus é o centro.
E então se levanta Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo, e ele traz uma nova ideologia que é a cultura da lucifercentria. Eu quero ser adorado. E nós, como humanidade, estamos sujeitados debaixo dessa mesma vaidade. Só que nós chamamos isso de antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Queridos, você crendo ou não, Jesus vai voltar. Ele não deu datas. Então é muito cuidadoso da nossa parte nós estabelecermos momentos. Nós não estamos aqui para estabelecer, nem para aterrorizar as pessoas com Jesus está voltando, vai voltar amanhã. Ninguém sabe. Mas ele deu sinais. E a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje, para mim e para você, será que nós vamos entrar para a história como pessoas que não têm um lugar para Deus reinar? Será que eu e você vamos entrar para a história como um lugar, como pessoas que não têm um lugar onde Deus possa reinar? E eu concluo isso tudo que nós estamos falando com um texto de Romanos 15:4 que diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Os antigos que estão relatados na palavra, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, são antigos, gente, porque isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia relata que Jesus está voltando. Essa palavra foi escrita 2000 anos atrás. E da mesma maneira que aquele povo, 700 anos depois de Isaías, não discerniu Jesus nascendo entre eles, eu vejo uma civilização, uma natureza humana, literalmente dormindo diante do fato de que vai se cumprir, que ele está voltando. Deus não encontrou um povo para reinar e governar porque eles não queriam o governo de Deus, eles queriam ser abençoados. Quando eu falo isso, eu falo com muito temor, porque Deus é galardoador, Deus é presenteador, Deus é abençoador. Mas ele não encontrou um povo para reinar até aquele tempo, porque eles estavam procurando a bênção. Deus não encontrou um povo para libertar, gente, porque eles não queriam ser libertos do pecado. Eles não queriam deixar as suas práticas imorais, licenciosas, mas eles queriam ser donos do seu próprio destino. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa noite é: nós estamos dormindo ou estamos sensíveis àquilo que o Espírito está falando? Nós que estamos na humanidade ainda, talvez não estejamos dentro de uma igreja, estamos lutando ferrenhamente para alcançar os nossos objetivos, ganhando e perdendo, sofrendo algumas vitórias, algumas derrotas, mas distantes de Deus. Será que nós vamos permanecer assim, absortos naquilo que Deus está falando? E para nós que somos a Igreja de Cristo Jesus, será que nós estamos tão preocupados, desejosos do milagre, da bênção, que nós estamos esquecendo do abençoador? Será que nós estamos acordados ou estamos dormindo? Tem um dos personagens da Bíblia que eu gosto demais, gente, já falei em muitas ministrações, e não é nunca demais repetir, mas tem um cara que para mim foi, desculpa a expressão, incrível, mas não no sentido de não crer, da gente não crer, mas no sentido de, cara, como esse cara foi além.
Um cara que viveu a realeza, viveu no palácio, viveu as maiores riquezas da maior nação do seu tempo. Se a gente fosse comparar alguma coisa com o tempo de hoje, sei lá, era um cara que vivesse dentro da Casa Branca nos Estados Unidos. Esse cara perdeu tudo. E teve uma coisa que ele entendeu e aquilo acompanhou ele todos os seus dias. Ele pôde declarar essa palavra que está na Bíblia, que é quando ele fala assim: Senhor, não me faz subir deste lugar se a tua presença não for comigo. Porque não interessa aonde eu vou, interessa com quem eu estou. Que eu vejo o Espírito Santo falando isso nesses dias de uma maneira muito forte. Primeiro para o incrédulo, chamando ele ao arrependimento. Deus quer reinar sobre o nosso coração. E chamando também a sua igreja ao arrependimento. Por tantos ministérios particulares que foram criados, por tantos reinos particulares que foram levantados. Deus vai unir a sua igreja, seja num tempo de prosperidade ou num tempo de perseguição. Não temas, mas o Senhor vai unir a sua igreja num único coração, numa única palavra, numa única direção. E nós estarmos hoje aqui unidos, o Estado de São Paulo, o Estado do Amazonas, nós estamos num momento profético, num momento de acordar e perceber aquilo que o Espírito está falando comigo e com você. Não é mais tempo de dormir, não é mais tempo de estar absorto. Porque senão Deus vai fazer alguma coisa enquanto você está dormindo, e quando você abrir os seus olhos, vai ser tarde demais. E eu queria chamar você agora a fechar os seus olhos junto comigo aqui, para que nós possamos nos arrepender diante de Deus, nós possamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Para que nós não sejamos pegos nesse dia, no grande dia do Senhor, dormindo. Eu queria que você repetisse uma oração comigo, depois eu vou orar pelas nossas vidas, mas eu queria que você repetisse essa oração comigo. E que você falasse aí, na sua casa, onde você está. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão. Porque o Senhor é o Criador, mas também é o Rei. O teu desejo é reinar sobre a minha vida. Não um reinado tirânico, não um reinado déspota, não um reinado de terror, mas um reinado de unidade, um reinado de perdão, um reinado de amor. E eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que eu fui rei sobre o meu destino. Porque só o Senhor é rei. E eu quero entregar a minha vida, eu quero te entregar o meu coração, eu quero te entregar tudo que eu sou diante do teu altar. Me perdoa, Senhor, pela minha arrogância, quando eu quero decidir o meu destino sem te consultar. Porque o Senhor tem o melhor para mim. Então, nessa noite, eu faço um pacto contigo. Eu te entrego o meu reino, que é a minha vida. E o Senhor entra como rei para reinar sobre mim.
Eu não quero, como os antigos, te rejeitar. Mas eu quero que o Senhor seja rei sobre mim. Direciona os meus passos. Norteia as minhas decisões. Mas também cura a minha alma. Cura o meu interior. Me liberta do pecado e das prisões que me tiram da tua presença. Me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia. Vem habitar no profundo do meu ser, de modo que eu sou teu e tu és meu. E não apenas nessa noite, não apenas hoje, mas daqui até a eternidade. Amém. Ainda de olhos fechados. Pai, a tua palavra é muito séria essa noite. Porque o Senhor está nos conclamando a abrir os nossos olhos espirituais e a começarmos a discernirmos coisas espirituais com o Espírito das coisas físicas. O Senhor está nos chamando para um novo tempo como igreja, de um novo tempo como povo de propriedade do Senhor, nos chamando para um novo tempo como filhos de Deus, de estarmos sensíveis àquilo que o teu Espírito está falando e estarmos disponíveis para o teu agir e para o teu toque, que é personalizado na vida de cada um de nós. Senhor, eu quero te agradecer por cada um que está nessa noite, aqui nessa reunião, e por aqueles que venham, porventura, a ouvir essa ministração. Que possam, Senhor Deus, como nós, nos arrepender e converter no sentido de direcionar o nosso coração para a tua presença. De modo que o mais importante para cada um de nós seja a tua presença. Jesus, sem a tua presença nós estamos perdidos. Sem a tua presença somos fadados ao fracasso, mas na tua presença experimentamos do melhor, e não apenas do melhor dessa terra, e não apenas do melhor do céu, mas do melhor de Deus. Davi, Senhor, discerniu isso quando ele entendeu que o melhor lugar para estar era no teu pavilhão. E ali o pavilhão não falava de uma estrutura, nem física e nem espiritual, não falava de um lugar, mas falava de uma pessoa, a pessoa de Deus. Senhor Deus, levanta esse povo, levanta os teus filhos com ousadia e intrepidez, um povo curado, restaurado, cheio da unção e do poder, para estabelecer primeiro dentro dos seus reinos pessoais, as suas vidas, a tua presença, como Senhor. E a partir daí estabelecer a tua presença como Rei sobre os lugares aonde o Senhor nos estabelecer. Senhor Deus, reina sobre São Paulo, reina sobre o Amazonas, reina sobre o Brasil, reina sobre as nações. Nós declaramos, Senhor, Maranata, vem Jesus. Eu não quero ir, Senhor, para um banquete. Eu quero ir para a tua presença. Eu quero ir para a tua presença. Eu quero ver os teus olhos de fogo, os teus cabelos brancos como a lã branca. E a sua face que brilha mais que o sol ao meio-dia. Abençoa o teu povo, Senhor, trazendo quebrantamento, arrependimento,
mas também poder e direção. Não nos deixa, Senhor Deus, estarmos dormindo nesse dia, mas que os nossos olhos estejam bem abertos para contemplar toda a tua glória. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, Rei dos Reis, nosso Rei, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar muito a sua vida com essa palavra e possa trazer força para você continuar no chamado que você tem, seguindo o exemplo da Luísa, que está assumindo esse compromisso e também esse desafio, o próprio pastor Rubem, que está aqui também com a sua família, e que cada um de nós aqui possa tomar posição e entender aquilo que o Senhor está falando nesses dias. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, Luísa. Te dou a palavra. Amém, pastor. Palavra muito forte, impactante realmente. E que a gente possa realmente, né, ouvir, né, estar com os ouvidos sensíveis à vontade de Deus. E assim nós louvamos, né, pela sua vida. Muito obrigada, né, por estar aqui conosco essa noite. E aí eu queria abrir para alguns irmãos que desejarem, né, fazer algum comentário. Pode ir um de cada vez. A gente sabe que nessa hora é sempre assim, né? Um fica um empurra, mas como é virtual, o pessoal não sente o impacto, né? Só agradecer ao Carlão pela preciosidade da palavra, pelo despertar da palavra, a palavra profética, que sinaliza muito para as virgens que são imprudentes, que dormem, que não são vigilantes. E para a oração de Paulo, que ele sempre diz, sempre quando eu lembro de vocês, eu faço orações para que Deus possa dar para vocês espírito de revelação, e que Ele possa iluminar os olhos do entendimento do coração de vocês, para que vocês possam entender a grandeza do seu chamado, a magnificência daquilo que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. Obrigado, Carlão, por essa palavra de revelação, essa palavra de despertamento, e que ela possa construir dentro de nós um novo degrau de resistência e de apoio para nos alavancar para um outro patamar. Que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Amazonas, que Deus abençoe toda a região norte e nordeste, a qual nós temos responsabilidade, né, de Deus, de levar a palavra. Que Deus abençoe em especial a Luísa, por essa frente, por todos os irmãos do Amazonas e também do Nordeste que estão aqui conosco. Obrigado por esse tempo, que Deus te honre com recompensa de a você, a sua família e também a Luísa e a sua vida. Deus abençoe a todos. Mais alguém, irmãos? Bem, muito obrigada, tá, pastor Carlão? Muito obrigada a todos os irmãos da Alfa de Limeira. Obrigada, pastora Raquel. Nós nos sentimos muito honrados, né, com a presença de todos. Também a pastora Cida, né, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria já de nos despedir numa oração. Assim, muito gratos, né, por essa palavra, que nós possamos realmente crescer a cada dia mais, que nós possamos ter, como uma palavra que o pastor Carlão colocou no início, realmente coragem e intrepidez e ousadia na palavra de Deus, porque o que está em jogo aqui é a nossa vida, né? A nossa vida com Deus, a vida eterna. E às vezes nós estamos muito perdidos em muitas coisas e despercebidos, né? Absortos, né? Naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, assim, e essa palavra foi muito para mim, porque assim, durante muito tempo na minha vida eu estive assim. E assim, estar aqui onde Deus me colocou hoje é exatamente dar ouvido ao que Jesus, né, tinha para minha vida. Então, assim, eu vejo que o nosso chamado não diz respeito a nós, mas diz respeito às vidas que estão em jogo, né? Deus, ele sempre quer nos usar. E, assim,
nós agradecemos, foi uma palavra assim, muito forte, algo que eu já tinha, Deus já vinha ministrando no meu coração, e assim, quando o pastor começou a ministrar, isso me tocou bastante. E eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram nessa noite, muito obrigada, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, e que Deus possa retribuí-los a cada dia mais, e que Deus abençoe, dê clareza, dê discernimento, dê coragem, dê intrepidez, para que vocês possam cada dia mais viver o propósito pela qual Ele vos chamou, para cumprir, né? E para que você possa florescer aonde Deus te plantou. Então, eu gostaria de fazer uma oração. Aliás, eu gostaria de pedir para o pastor Rubem fazer essa oração nessa noite, para finalizar essa aula. Amém, queridos? Vamos orar, então. Deus seja louvado, exaltado em todo tempo. Pai, nós te agradecemos, e essa é a palavra de ordem, Pai. Gratidão. É beleza, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e mais uma vez o Senhor demonstra pelo poder da tua palavra aplicável, uma palavra de despertamento, uma palavra útil, uma palavra prática para a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por usar o teu filho com autoridade, com sabedoria, pela construção nesse caminho, Pai, através de tantos personagens que ouviram o Senhor, porque estavam atentos e não dormiam. Pai, que nós estejamos também acordados e atentos, Pai, vigilantes, não somente durante o dia, mas à tarde, à noite, também pelas madrugadas, abrindo espaço, oferecendo ao Senhor tempo, para que o Senhor possa trazer sobre nós revelações, porque assim o Senhor prometeu com o envio do teu Espírito Santo, que ele não somente nos guiaria a toda a verdade, nos faria lembrar de tudo o que o Senhor nos tem dito, mas que nos revelaria as coisas que estão por vir. Pai, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos, mas que o nosso coração seja ensinável e seja uma terra pronta para receber essa palavra, receber essa semente santa e frutificar a 100 por 1. Te louvamos por todos que aqui estão, mais uma vez pela vida, pela família, do Carlão, da Raquel, a vida, meu Deus, da tua serva, Pai, que tem te servido aí em Manaus e chamado à frente a responsabilidade para esse trabalho, a cada um dos irmãos que entraram aqui para apoiar, seja de São Paulo, seja do Nordeste, seja do próprio Amazonas. Pai, nós oferecemos esse tempo ao Senhor em consagração e em primícias, como nós já temos falado, com gratidão ao coração pela tua presença, que é o que mais importa. Te louvamos e despedimos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, gente. Boa noite. Amém, boa Beijo noite. no coração de vocês todos, queridos. Delícia estar com vocês. Graça e paz. Amém. Obrigada, pastor. Seja bem-vindo. Boa noite. Vindo sempre. Obrigada, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Deus abençoe. Thalita, Leide, Daiane, Carvalho, Luciane, Samira, Marina Stab, querida. Olá, mama. Um beijo para você. Carlão, um abração, Vilma. Um beijo para todos. Amém. Foi muito Beijo para lindo. vocês. Foi Amém. muito lindo. Muito obrigada por Glória a esse Deus. tempo maravilhoso. Amém. Beijo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amém. E agora? O que fazer? Aí. Obrigada, pastor. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Fala, Luísa. Boa noite. A gravação vai ficar aí, né? Você fecha por Não aí? estou te ouvindo, não. Espera aí. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não está me ouvindo? Peraí. Calma aí. Tá me ouvindo? Você tem que fechar porque está gravando. Aí você chama no WhatsApp. Eu não estou conseguindo me ouvir. Peraí, pedi. Você tem que fechar a gravação porque está aberta a gravação. Eu vou fechar. Você